tornar a sua farmácia mais atrativa? Fachada, mix de produtos, atendimento, treinamento, capacitação da equipe e outros fatores. Esse é o tema do programa de hoje. A gente conversa com Lúcia Gadelha, especialista em recursos humanos e capacitação de líderes. Está começando mais um Ed Farmácia. Olá, a gente está começando mais um Ed Farmácia e hoje com um tema imperdível: como tornar a drogaria mais atrativa. Eu tenho certeza que você quer saber como deixar sua farmácia mais atrativa para o cliente. Mas antes da gente começar a nossa entrevista, inscreva-se no nosso canal, clique no sininho para receber todas as notificações. E para falar com a gente sobre como tornar a sua drogaria mais atrativa, a gente convidou a Lúcia Gadelha. Lúcia, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. A Lúcia, para quem não sabe, é consultora e especialista em gestão de recursos humanos e capacitação de líderes. A Lúcia tem muita experiência no varejo, promove muitos treinamentos e hoje ela vai conversar um pouquinho aqui com a gente sobre como tornar a drogaria mais atrativa. Lúcia, a fachada é o cartão de visitas da loja, né? De uma farmácia. Sim. E o que a gente tem visto por aí? Você está satisfeita com o que você tem visto em relação à fachada das lojas? Então, ou você acha que podia ser muito melhor? Sim, sempre pode melhorar, porque geralmente a nossa referência, quando a gente pensa nas grandes redes, a gente já está falando de um padrão de comunicação né, estabelecido. E quando a gente vem para as farmácias independentes, o cuidado precisa ser maior, né? Porque muitas vezes que tipo de cuidado? Isso, muitas vezes o básico não é feito. Por exemplo, a questão da iluminação, a questão da limpeza, obstruir a entrada da drogaria, né, com muitas mercadorias. Então, esse cuidado, e às vezes assim, o lojista tem uma preocupação mais com a localização que esses cuidados com a fachada em si, né? E, obviamente, assim, buscar ajuda de profissionais do segmento, né, para que seja um letreiro, toda a parte de comunicação visual seja atrativa para realmente chamar a atenção desse cliente que está circulando, principalmente no nosso contexto de drogarias de bairro, né? E com a concorrência acirrada, são muitas as opções para o cliente. Então, quanto mais atrativa a fachada, principalmente nesse sentido da iluminação, da limpeza, né? São cuidados importantes. E às vezes, assim, Viviane, até um zelo mesmo. Tem drogaria que coloca o capacho, por exemplo, né, na entrada, com a logomarca, né? Então, são pequenos detalhes que tornam essa fachada atrativa. Sim. A vitrine tá nisso também? Sim. Vitrine é fachada, né? Com certeza. Eu vejo que muita farmácia não consegue trabalhar muito bem a sua vitrine. Você tem alguma dica para vitrine? Então, a gente observa principalmente a questão dos vidros, que os vidros estejam limpos realmente, que haja esse cuidado, principalmente nas pontas de gôndolas, que sejam as mercadorias assim, não empoeiradas, né? Esse cuidado que... porque o cliente coloca a mão, né? Toca, se tiver sujo. Então, são cuidados assim, importantes. Em relação à disposição dos itens, você tem alguma dica? Dentro do ambiente onde o cliente circula, nas prateleiras, nas gôndolas? Sim, a orientação é sempre em relação à limpeza, a precificação é muito importante. E muitas vezes o lojista ele promove ações com a indústria farmacêutica e ali ele tem uma mercadoria que é o carro-chefe, né? Mas que devido a essa má exposição não está no local estratégico, né? A gente até cita dados de uma pesquisa da Febrafar que fala que o consumidor ele fica, em média, 5 minutos dentro de uma drogaria, né? Então, esse cuidado que a gente precisa ter para facilitar e para gerar essa compra por impulso, principalmente os MIPs, né, que são os medicamentos isentos de prescrição.
e muitas vezes o lojista deixa esses medicamentos dentro do balcão, né? E a orientação dos profissionais de leotização é que estejam sempre acessíveis, né? À altura dos olhos do cliente, para facilitar a compra por impulso. E a pequena farmácia, né, por exemplo, que o empresário não tem muita informação sobre esse tipo de exposição, de organização. Como é que ele faz para buscar ajuda? Quem que ele procura? Porque às vezes a pessoa não sabe fazer, o empresário não sabe fazer, né? Sabe vender, mas não sabe organizar a loja. Como que ele faz para buscar? É com a indústria que ele busca essa ajuda, que ele procura um treinamento? Sim, e aí a gente tem muitas empresas, por exemplo, as farmácias estão vinculadas ao associativismo, a licenciatura de marca ou franquias, já tem essa orientação de gerenciamento de categorias, né, para esses lojistas. E treinamentos específicos com os profissionais da área de marketing, né, esses profissionais que utilizam essas técnicas, né, de gerenciamento de categoria, que na verdade é a estratégia para melhor divulgação, né, desse produto. A gente sempre orienta também a questão dos calendários, as datas sazonais, né, para que essa exposição esteja alinhada a esses períodos ao longo do ano, né, como o verão, e aí está relacionado a um protetor, né, ter essa atenção, né, esse cuidado, porque muitas vezes, Viviane, há uma contratação, o profissional vem, faz toda a parte de leotização e não há na equipe uma continuidade. E aí é que entram as rupturas, a questão do mix de produtos, que é muito importante, né? E aí a gente já vai alinhar. Saber quais produtos colocar naquele ponto de venda para o público específico, né? Porque às vezes tem um produto que não é para aquela região, para aquele público. Sim, é muito importante esse conhecimento, né, do comportamento do consumidor, para que, exemplo clássico que a gente fala, às vezes um tamanho de fralda que tem uma saída maior, né, e que por não haver essa interação do profissional de compras com a equipe comercial, e aí a falta desse medicamento, desse produto. Agora, a ruptura é muito frequente, Lúcia, no varejo farmacêutico? Muito. É justamente por essa ausência de interação do profissional que compra com a equipe comercial. E um outro fator é esse olhar de quais são as peculiaridades, qual é o perfil do meu consumidor, o que é de valor para ele. E tem muitas drogarias já pesquisando e acompanhando o perfil do cliente ocasional, o perfil do cliente que geralmente compra os medicamentos de uso contínuo, com que frequência retornam à drogaria. Eu tenho até uma experiência minha, pessoal, que eu cheguei a ir até uma farmácia umas 3 vezes para buscar produtos diferentes, não eram os mesmos produtos. E nessas 3 vezes, aproximadamente, não tinha o produto na farmácia. Sim. Isso foi ruim, né? Isso é ruim, porque eu penso assim, a gente pensa assim, não vou voltar mais, nunca tenho o que eu procuro lá. Sim. Por outro lado, o balconista foi muito atencioso e disse assim, olha, Viviane, se você quiser encomendar hoje o produto, amanhã está aqui sem falta. Ok, mas nem sempre o cliente pode voltar no dia seguinte. Importantíssimo, né? Isso que você está dizendo, né? Que é a sua vivência como consumidora. Muitas vezes o lojista ele tem uma postura mais reativa. E esse cuidado ele deve ser preventivo nessa interação do setor de compras com o setor comercial da farmácia. Ou seja, evitar que isso venha acontecer. Que falte. Então, é uma prática muito comum a transferência, o lojista que tem mais de uma drogaria, ele buscar, né, na outra, muitas vezes até comprar num concorrente, mas essa logística, ela gera muito retrabalho, muitas vezes o cliente ele não pode aguardar. Então, a importância de ter esse estudo, esse cuidado, né? Esse planejamento do setor de compras, essa fala diária da liderança, do farmacêutico, dos atendentes, com o profissional responsável por compras, para evitar essas situações, porque na verdade esse é o paliativo, e muitas drogarias perdem seus clientes em função desse comportamento que você acabou de falar. E às vezes assim, aquele medicamento, a necessidade é para daí a 1 hora, daí a 2, o cliente não tem, uma criança com febre, um idoso necessitando de
né, de um antibiótico. Então, muitas vezes o cliente não tem esse tempo para aguardar esse processo. Então, é muito importante que haja esse planejamento para que o mix seja um mix adequado, porque não pode haver somente uma preocupação em trazer o cliente. A partir do momento que o cliente está dentro da drogaria, essa experiência de compra dele, já que a gente está utilizando a pesquisa que ele fica em média 5 minutos, é importante que não só ele encontre o medicamento que ele veio procurar, o MIP ou a perfumaria, mas que também haja um aumento do ticket médio. Né? Então, essa venda por impulso é muito importante, e daí essa disposição que a gente vinha falando, gerenciamento de categorias, para que a partir do momento que ele entre, que vá ao balcão e até finalizar a venda no caixa, que ele encontre não só a mercadoria, o produto que ele foi buscar, mas que também haja uma venda agregada. E aí entram assim os carros-chefes, que muitas vezes são muitas drogarias utilizam, né, promoções de exemplo, creme dental, papel higiênico, fraldas, que para atrair o consumidor para dentro da farmácia, Isso. né? Agora, Lúcia, a farmácia, o atendimento em uma farmácia, em uma drogaria, ele é um atendimento bastante peculiar, ele é diferente do atendimento de uma loja numa sapataria, por exemplo, uma loja de roupa. Eu queria que você comentasse essa peculiaridade da farmácia em relação a outros setores. Sim. Nos treinamentos que nós fazemos, a orientação sempre é que o cliente de drogaria, ele é um cliente mais fragilizado, né? Muitas vezes ele não escolheu comprar o medicamento porque ele acabou de descobrir que é diabético, que é hipertenso, que tem uma necessidade, que às vezes o planejamento financeiro dele, né, não está alinhado com a necessidade, com a doença que foi descoberta. Então são clientes assim mais irritados, fragilizados, e que muitas vezes vêm seja o sistema público ou privado de saúde. Ele chega na drogaria com poucas informações. Então, a gente fala que a drogaria ela é a extensão do consultório, do hospital. Eu tive a oportunidade no ano passado de visitar algumas drogarias, né, num congresso que eu participei em Portugal, e aí a gente percebe o cuidado que eles têm de que essa experiência seja essa continuidade, como um atendimento acolhedor, ouvir a necessidade do consumidor. É comum, muitas vezes, o cliente está procurando medicamento de referência e o atendente, por uma questão mesmo de estratégia comercial da drogaria, né, de oferecer um genérico, um similar, né? Obviamente isso pode ser feito, mas com o cuidado, com o critério que não fira a ética. E quando a gente fala de não ferir a ética, é levar em consideração, no primeiro momento, a necessidade desse consumidor. Então, esse atendimento deve ser acolhedor. E voltando à sua pergunta, o que diferencia é a necessidade que esse cliente tem de ser acolhido, de se sentir num ambiente de confiança, que ele saia dali com a certeza de que ele está levando o medicamento que ele necessita. Tem um outro fator também que a gente geralmente considera, na mesma família, você tem vários perfis de consumidor, né? Então, assim, o jovem tem um perfil, o idoso tem o outro, a cliente de meia idade. Então, é importante que haja esse padrão, né, no atendimento para que se fidelize e que esse cliente retorne a essa drogaria. Mas aí a gente entra na questão do treinamento. Sim, né? Sim. Precisa ter o treinamento para chegar nesse nível de atendimento. Todo mundo atendendo da mesma forma, seguindo os processos. Com certeza, com certeza. Né? E o papel do líder nisso tudo? Você que é uma pessoa que capacita a liderança, está sempre treinando nesse sentido. Qual é o papel do líder nessa questão de um atendimento primoroso, de um atendimento de alta qualidade? Sim, o líder, ele é o interface, né, entre a estratégia comercial da drogaria e a equipe. Então, ele tem que estar muito alinhado com o planejamento, com a missão da empresa, que expectativas essa diretoria, esse lojista tem em relação ao trabalho desse profissional. E aí ele repassa, ele acompanha, ele monitora. O líder, ele necessita ter aquele olhar de se o meu funcionário está com crachá, uniforme, o farmacêutico com o jaleco, né? Se há ruptura
em gôndola, se há poeira na loja. Ele tem que ter a visão holística de todos os processos para que esse padrão de atendimento ele ocorra. E geralmente nós falamos o seguinte, nos nossos treinamentos de liderança, esse treinamento da equipe, ele é diário, todo líder deve tirar diariamente parte do seu tempo para acompanhar a equipe, para monitorar, muitas vezes depois de um atendimento que ele considerou deficiente, chamar o atendente, chamar a operadora de caixa e orientar, né? A gente diz assim, a gente até utiliza uma palavra que é como se fosse um mantra. Diariamente precisa, para que esse padrão ocorra, né? Além do treinamento, além do processo definido anteriormente na integração desse novo funcionário, né? No momento que ele foi selecionado, mas o líder ele precisa diariamente estar monitorando todas as fases desse atendimento. O que é tangível, que é a precificação, a layoutização, a arrumação da drogaria, e o que é intangível, que é o acolhimento, a forma como esse atendente se dirige ao cliente, as fases. Ele entra no primeiro momento e ele é atendido pela perfumaria, ele passa pelo balcão, ele retorna ao caixa. Então, ele necessita ter esse olhar do processo como um todo. Precisa ser um profissional aí completo para dar conta de ver tudo isso que você está pontuando aí. Sim. Geralmente, nos treinamentos, Viviane, nós dissemos todos são importantes na estrutura, é uma engrenagem. Mas o líder e o farmacêutico são as peças fundamentais para que esse padrão, esse processo ocorra. O líder, por essa visão holística que ele necessita ter, né? E a partir do momento que o funcionário vai ao treinamento, quando ele retorna, o líder dá continuidade. E o profissional farmacêutico, porque é o responsável técnico e deve contribuir muito com o líder. Uma outra questão que eu acho muito importante. Tem muito farmacêutico aí que já é líder, né? Sim, sim. É farmacêutico que já assumiu a gestão da farmácia e está fazendo esse papel que você está citando aí agora. Sim. Né? Um outro fator muito importante é que, por trabalhar com 2 turnos, é importante que essas lideranças, turno manhã, turno tarde, além do treinamento que eles, né, devem receber, porque é muito comum promover, às vezes, internamente e não preparar, né? Ele era um excelente atendente, aquele exemplo clássico. Sim. Mas ele necessita ser desenvolvido para atuar como líder. Que haja uma comunicação efetiva entre esses 2 líderes para que o processo ocorra. É muito comum, muitas vezes a gente tem um comportamento na equipe no turno da manhã e um comportamento à tarde. E tem que ser uma coisa homogênea, né, sim, Lúcia? Sim, para que haja o padrão, para que as estratégias que a drogaria desenvolva seja dado continuidade, porque é a equipe que vai fazer com que as campanhas, as promoções, o ticket médio aumente, todo o processo de resultado da drogaria está atrelado à equipe, né? E começa no líder. Bom, o papo tá ótimo, mas a gente precisa encerrar. Antes, qual é a sua dica, o seu recado para quem está nos assistindo? Então, a dica, assim, uma dica muito importante que a gente sempre frisa é a questão do treinamento da equipe. Desde o momento que a gente fala do treinamento de integração, né, até as atribuições de cada cargo, o que a drogaria espera desse funcionário, seja ele operador de caixa, entregador, atendente de medicamentos, o farmacêutico ou o líder, que haja um treinamento, que haja um detalhamento dos processos de cada função. E também envolver a equipe administrativa. Alguns lojistas têm mais de uma drogaria e tem uma equipe interna, rede, né? Que é o comprador, que é o setor administrativo. Então tem que haver uma interação. Essa comunicação é muito importante para que, quando a gente falar sobre a questão dos fatores que tornam uma farmácia atrativa, que a equipe já esteja imbuída dessa fala e que diariamente comunique a identidade da drogaria para esse consumidor. Excelente, Lúcia, muito obrigada pela sua presença. Tá certo. Tá? E você, obrigado pela audiência, por ter nos acompanhado até o final. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para receber todas as notificações. Eu não me canso de repetir isso porque é super importante. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Raindrops fall